amores, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos a Páscoa, que é a maior história de amor que nós temos de Jesus por nós, não é verdade? Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos aprender um pouquinho mais sobre esta linda história. É a história que a tia Ruth mais gosta, que eu acho a mais linda que nós temos. Nós temos muitas histórias bonitas na Bíblia, né? Mas a história da Páscoa é a história mais linda que nós podemos ter. É a maior prova de amor que Jesus deu por nós, tá bom, meus amores? Então, antes da nossa palavra, nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos pedir para o Papai do Céu nos abençoar nessa aula, tá? Papai do Céu, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Um dia especial que nós comemoramos, ó Pai, a Tua morte, Jesus querido, e a Tua ressurreição, Senhor. Nós te adoramos, Senhor amado, por este sacrifício que o Senhor fez por nós, por ter enviado o Seu único Filho para morrer por nossos pecados, ó Senhor. E por isso nós te agradecemos, pois é a maior prova de amor que o Senhor teve por nós. E nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor amado, e termos a oportunidade, Senhor, de morar no céu e de termos a vida eterna contigo. Em nome de Jesus, abençoa esta palavra, Jesus, e guarda em nossos corações. Amém. Crianças, então hoje, que é um dia tão especial, que nós comemoramos a Páscoa, né? A tia Ruth não pode falar só da história, falar sobre a Páscoa, antes de voltar um pouquinho e falar sobre os israelitas. Vocês se lembram da história dos israelitas? Que eles eram escravos de Faraó? Sim, Israel era um povo que eles foram cativos e eles eram escravos de Faraó, né? Nós sabemos dessa história. Eles foram cativos lá no Egito. E esse povo, eles sofreram muito. Eles eram escravos, eles apanhavam, eles trabalhavam, tudo de graça, sem receber. E eles oravam ao Papai do Céu, oravam a Deus, para que Deus os libertasse. Então Deus, ele levantou um homem chamado Moisés, né? Que vocês já conhecem a história. Ele levantou um homem chamado Moisés, para que salvasse o povo do Egito. Então Deus levantou este homem e junto com Arão, o seu irmão, eles foram falar com o Faraó. E aí, no decorrer da história, nós temos as 10 pragas. Vocês se lembram das 10 pragas? Que Jesus mandou, que Deus mandou, para que Faraó libertasse o seu povo do Egito. Então, turminha, qual foi a última praga que Deus mandou? Foi a morte dos filhos primogênitos, dos primeiros filhos. Então, turminha, aquele povo, eles eram escravos. Eles estavam ali e eles eram escravos de Faraó. Nós nunca fomos escravos, não é verdade? Nunca fomos escravos de um rei malvado ou de um governador malvado. Nós não somos escravos dessa forma. Mas nós somos escravos de uma outra forma. A Bíblia diz que cada um de nós nasce com um desejo de pecar, não é? Nós nascemos com esse desejo de pecar. E isso nos mantém escravo de Satanás, tá bom? O pecado, turminha, é tudo que nós pensamos,
que nós falamos e que nós fazemos. Então, se nós pensamos maldade contra o nosso irmãozinho, contra o nosso coleguinha, nós estamos pecando. Se nós sentimos inveja, nós estamos pecando. Se nós sentimos raiva de alguém, nós estamos pecando. Se nós roubarmos alguma coisa, que seja uma coisa pequena, que às vezes nós pensamos que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, nós pecamos. Se nós falamos palavrão, nós estamos pecando. Se nós mentirmos, nós estamos pecando, turminha. Então, tudo isso está nos levando ao pecado e está nos tornando escravos do pecado, tá? E Deus, ele odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, tá? Mas Deus, para libertar, nos libertar, o que Deus fez? Da mesma forma como Deus libertou os israelitas, voltando na história dos israelitas, lembra que eu falei que os israelitas eram escravos do faraó? O que eles fizeram? O que Deus mandou eles fazerem, turminha? Deus mandou, deixa eu ver se aqui dá pra ver. Deus mandou que eles, aqui é uma porta, tá? Deus mandou, turminha, que eles passassem o sangue do cordeiro, que eles pegassem um cordeirinho, que eles pegassem um cordeiro, crianças, e matassem, mas esse cordeiro deveria ser um animal sem mancha, sem mácula, um animal perfeito. E Deus mandou que eles pegassem esse animal. Deus deu essa instrução a Moisés para que ele ensinasse o povo de Israel. Então ele mandou que o povo hebreu, a fim de não serem atingidos por essa praga, né, que Deus iria mandar. Então, cada família deveria escolher um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, sem nada de errado, tinha que ser um cordeiro perfeito. Eles deveriam matar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais das portas, tá? Então, eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, eles iam passar aqui, passar aqui, passar aqui. Por quê, turminha? A família deveria ficar dentro da casa, não poderia sair, tinha que deixar a portinha fechada. E a noite inteira eles deveriam comer aquele cordeiro que deveria ser assado. Ele não deveria quebrar os ossos do cordeiro, o cordeirinho deveria ser assado, o sangue do cordeiro eles haviam passado nos umbrais das portas do lado de fora. Olha só, turminha, a instrução que Deus deu para o povo de Israel. E o cordeiro, como eu falei, deveria ser assado inteiro, sem nenhum de seus ossos, sem nenhum de seus ossos fossem quebrados, tá? E aí, o que ia acontecer? O Senhor iria passar, turminha. O Senhor passaria por todo o Egito, levando à morte os primogênitos. Quais eram os primogênitos? Era o filho mais velho de cada família. Até dos animais, até os filhos primogênitos dos animais, Deus iria levar. Iriam morrer, tá? Então, turminha, os hebreus, eles estavam protegidos aqui na casinha. Por quê? Porque eles passaram sangue do cordeiro que eles mataram, do cordeirinho. Eles pegaram o sangue
e passaram nas portinhas, tá? Então, a portinha que tinha o sangue, a morte não entrava. Agora, a porta que não tinha o sangue, a morte entrava e levava a vida do primeiro filho daquela família. Enquanto isso estava acontecendo, os hebreus estavam dentro de casa, protegidos e adorando a Deus, comendo aquele cordeiro assado e se alegrando no Senhor, porque a morte não estava entrando em seus lares, porque eles foram obedientes, eles fizeram direitinho conforme a instrução que Deus havia dado através de Moisés e Arão. Tá bom, turminha? Deus, ele amava os israelitas. E assim como ele amava os israelitas, ele também te ama, né? Ele ama a mim, ele ama você, ele ama o papai, a mamãe, ama o seu professor, sua professora, ele ama seus amigos, ele ama todas as pessoas. Deus, ele ama todas as pessoas. Ele nos ama, ele ama todas as pessoas. O que Deus não ama é o pecado, tá? Mas ele ama todas as pessoas e ele quer que todos nós vamos morar no céu, tá bom, meus amores? Então, a partir daí, turminha, os israelitas, eles ganharam a liberdade e eles saíram do Egito para a terra prometida. E aí o tempo foi passando e isso virou a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa para os israelitas. E todo ano eles comemoravam a Páscoa, né? Para lembrar da sua libertação, para lembrar da libertação. Mas Deus, ele nos ama. E ele criou, e ele quer que nós vivamos no céu, tá? Ele quer que nós vamos morar um dia no céu com ele. Então, crianças, só que Deus não permite o pecado. E como a tia Ruth falou, todos nós já nascemos com o pecado. Então, nós temos que fazer algo para nos libertar, para largar o pecado. Então, Deus, ele preparou um caminho para que nós possamos morar no céu, né? Para mim, para você, para sua família, seus amigos forem morar no céu. Então, qual que é esse caminho que Deus preparou? Hein, turminha? Qual que é esse caminho? Esse caminho, turminha, foi através de Jesus. Deus, ele mandou o seu filho, o seu único filho, Jesus, que é o Cordeiro para morrer por mim e por você. Jesus é o Cordeiro, Jesus representa aquele Cordeiro sem mácula, sem mancha. Jesus, ele era perfeito. E ele veio, crianças, e derramou o seu sangue na cruz, no Calvário. Derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Olha que coisa linda, não é uma prova de amor maior, existe uma prova maior do que essa? Que Deus enviou o seu único filho Jesus para morrer na cruz e derramou o seu sangue. Jesus sofreu muito, crianças, antes de morrer. Ele sofreu demais. Então ele morreu naquela cruz, o seu sangue foi derramado e Jesus, ele era como um cordeiro, como aquele cordeirinho que ele pediu sem mácula, sem pecado, sem mancha. Jesus veio e sofreu por nós. Jesus sabia que seria assim, mas por amor a mim e a você, Jesus, ele passou por esse sofrimento. E ali, como está escrito, turminha,
em João 1:29. Pega a sua Bíblia, vamos ver lá em João 1:29. Olha só, por que Jesus é chamado de Cordeiro? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando ele viu Jesus, ele já sabia que aquele era o Cordeiro de Deus que iria tirar todos os nossos pecados. E em João, capítulo 3, e o versículo 16, nos diz assim, crianças: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nossos pecados e para que todo aquele que nele crê não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. A vida eterna no céu, crianças. Então nós precisamos aceitar a este Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar. E Jesus, crianças, através desse gesto, os nossos pecados já foram perdoados. Mas, para que nós tenhamos acesso ao céu, nós precisamos aceitar que Jesus é o único Salvador. Que Jesus é o único Salvador. Você foi salvo pelo seu castigo, pelo seu pecado. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz para receber o seu castigo. O castigo que estava sobre nós, Jesus já pagou. Não é verdade, turminha? E ao terceiro dia, quando depois tiraram Jesus da cruz, né? Colocaram Jesus no túmulo. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele não está mais ali, turminha. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Tem coisa mais linda do que essa história, meus amores? Então, Jesus, ele derramou o seu sangue por mim, por você, por todos nós. Mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar em Jesus. Existem muitos deuses por aí, não é verdade? Mas o único Deus que morreu e que ressuscitou é o nosso Jesus. Ele não está mais na cruz. Por isso nós não ajoelhamos na cruz que tem Jesus pendurado, porque Jesus não está mais ali. Jesus, ele está no céu. Ele falou: eu vou para o céu preparar-vos um lugar. Então, como a tia Ruth falou, que está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tenha a vida eterna. Então, turminha, se nós quisermos ter uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de alegria, sem dor, uma vida sem choro, sem tristeza, nós temos que aceitar esse Jesus e deixar ele morar em nosso coração. Porque Jesus, ele é uma pessoa educada, ele não vai invadir o seu coração sem que você permita. Você tem que abrir a porta do seu coração e deixar Jesus morar dentro do seu coração. Então vamos orar agora.
Vamos pedir para Jesus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E quando a gente pede perdão, crianças, a gente não pratica mais aquilo. A gente não vai mais mentir, nós não vamos mais sentir raiva, nós não vamos mais desobedecer o papai e a mamãe, nós não vamos mais desobedecer a professora, nós não vamos mais sentir raiva, nem inveja, nem fazer bullying com o amiguinho. Nós vamos confiar em Deus, tá bom, meus amores? Então vamos orar, pedir perdão para Jesus pelos nossos pecados, porque todos nós nascemos com pecado, né? Então nós precisamos pedir perdão para Deus, tá bom? E sempre quando você pecar, você peça perdão para Jesus. Peça com arrependimento daquilo que você fez e não fazer mais, tá bom, meus amores? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Jesus. Senhor, agora, Jesus querido, recebe todas as crianças que estão orando e te aceitando, Jesus, como seu único Salvador, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E o Senhor é o único caminho que nós temos para chegar ao céu, Senhor. Então nós te agradecemos, nós te aceitamos. Escreve o nosso nome no livro da vida, Jesus, para que nós possamos morar no céu. E em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e te aceitamos como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém. E assim, crianças, eu quero deixar para vocês essa história da Páscoa, que não é coelhinho, não é chocolate, não é doce. A história da Páscoa é Jesus. Deixe Jesus morar dentro do seu coração. Deixa Ele morar no seu coração, crianças, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a ressurreição. Jesus é a nossa salvação. E se você não o aceitar, você não vai morar no céu. E é isso que o diabo quer, que nós não aceitamos a Jesus, que nós vamos para o inferno, para lá sentir dor, sentir tristeza, sentir muita mágoa no coração. É tudo isso que o inimigo quer. Ele trabalha em cima disso. Mas em nome de Jesus, crianças, nós te abençoamos, abençoamos o seu lar e que você possa aceitar esse Jesus, que a sua família possa aceitar esse Jesus, que vocês vão morar no céu. Em nome de Jesus, eu agradeço esta linda oportunidade, agradeço a sua atenção, tá bom? E fique com essa palavra no seu coração. Um beijo para você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.